também é bem rápido. O que acontece? No teste 1, a gente teve aí, acho que são 7 ou 8 perguntas. 8 perguntas. Ele é um pouco mais longo, mas as respostas são muito curtas. Tem que ser objetivo e pensar no objetivo. Tá? Quando tu enrola demais, tu perde tempo e tá atrasando uma coisa que poderia ter entregue, certo? Então, sejam objetivos. E aí a gente tem alguns padrões de perguntas. Quanto à teórica, eu tinha padrões de perguntas para vocês. Então, uns têm uma pergunta, outros têm outra. Então, eu vou falar sobre todos, né, para facilitar a vida de vocês. Então, na questão 1, tinham esses 3 padrões de pergunta. Bom, as montemorilonitas, ou ilitas, ou caulinitas, são um dos 3 principais grupos de argilominerais, né, ou minerais argílicos. Quais são os outros 2? Então, a resposta era curta e objetiva. Inclusive, tenho que elogiar aqui Pedro. Pedro foi a pessoa que melhor me respondeu essas coisas. Porque eu perguntei, quais são os outros 2? Se eu coloquei Monte Morilonita, a resposta era ilita e caulinita. Se era ilita, Monte Morilonita e caulinita. E se era caulinita, ilita e Monte Morilonita. Aí me vem e escreve os 3, aí escreve um monte de ladainha sobre os 3. A pergunta não era essa. Então, objetivo nas perguntas, porque é por isso que vocês não dão conta de terminar a prova. Com a pergunta, quais são os outros 2? Diz os outros 2. Os outros 2 são tal. Em que os grupos se diferem? Coisa que eu mais pontuei naquela aula de origem e formação do solo. Se diferem na sua reação perante a água. Pronto. Monte Morilonita, se quisesse ainda acrescentar, Monte Morilonita vai inchar muito na presença de água, a caulinita não vai expandir na presença de água e a ilita é um meio termo entre os dois. Pronto. Isso aí era a resposta. Certo? Então, basicamente isso. Erros comuns. Me escreveu as 3. A pergunta não era essa. Me escreveu os errados, que foi copiado o outro. Também não. Aí é 0 sem nem choro. E querer escrever muita coisa. As diferenças são as composições do silício, ou escrever demais o que está no slide. Isso aí perde tempo. Tá? Então, mais objetividade. Beleza? Dúvidas sobre essa questão? O silêncio está total, hein? Beleza. Na questão 2... caramba. 2 foi emendado. Na questão 2, o solo pode ser classificado de diferentes formas. Então, todos os 3... em que se diferem, tu colocou o que era cada uma. Mas tu colocou que era água? Que a diferença delas, principal, né, é como se comportam frente à água. Se tu colocou frente à água, isso é ok. Mas, enfim. Beleza. Na questão 2, a gente tem aí que o solo é classificado de diferentes formas. Já estão vendo que tem 3 formas diferentes aí, então era bem óbvio que era aquela questão lá da aula 3, né? Então, na classificação geológica, o solo é classificado de acordo com sua formação, com a origem. Diga, Jonatas. Tu ia falar? Não?
Ok. Então, na classificação geológica, o solo é classificado de acordo com sua formação, ou seja, a origem. Quais são os tipos de solos que esta classificação engloba? Então, quanto à origem, como que a gente classifica o solo? Estava contando agora sobre ele. Solos residuais, solos sedimentares e solos orgânicos. Pá, descreva-os detalhadamente, brevemente. Qual é o que cada um é? Solos residuais se mantêm no local da rocha de origem, solos sedimentares são transportados por agentes, solos orgânicos têm predominância de formação resultante da alteração da matéria orgânica. Pá, aí já é suficiente. Outra possibilidade de pergunta foi sobre na classificação quanto às partículas sólidas. O solo pode ser classificado de acordo com a forma das partículas. Então, forma era aquelas três, né? Fibrilar, lamelar e equidimensional, certo? Então, são esses três. Dentro da equidimensional, ele pode ser classificado de acordo com as características de angularidade, rugosidade, etc. Não que isso seja uma classificação, tá? Dentro da equidimensional. Elas são propriedades e características que podem ser acrescentadas a ela, tá? Então, basicamente isso. Fibrilar fios de cabelo, né? Pensar que uma direção é muito predominante em relação às outras duas. Lamelar, duas são predominantes em relação a uma, e equidimensional, as três têm a mesma, mesma grandeza, ordem de grandeza, certo? Basicamente isso. Já na última opção, que tinha a possibilidade da questão 2, a gente tinha que, na classificação das partículas sólidas, o solo pode ser classificado de acordo com a sua textura. E aí, quais são os tipos de solo que essa classificação engloba? Bom, textura se relaciona ao tamanho dos grãos. Então, nós temos solos grossos e solos finos. Solos grossos, que as partículas são maiores do que 0,0075 e finos abaixo disso. Basicamente isso. Sem muita conversa. Certo? Dúvidas quanto a isso? Não. Não. Beleza. Questão 3, três possibilidades também. Existem três principais fatores que interferem na formação do solo. Todos eles é sobre fatores de formação do solo. Descreva os três seguintes. Então, só precisava me falar sobre três. Material de origem, relevo e tempo. No outro, clima, organismos e tempo. E no outro, material de origem, clima e tempo. Todos falavam sobre tempo e depois o resto deu uma mesclada sobre os 5 fatores, certo? Então, material de origem, duas coisas importantes. Quem forma o solo? Rocha e matéria orgânica. Então, o material de origem é a matéria que fornece a matéria para a formação do solo, podendo ser a rocha ou o material de origem. Pronto. Relevo. Relevo está relacionado à topografia do terreno. Se o terreno é muito íngreme ou não, se é uma região muito plana ou se é uma região mais de vale, nesse sentido. Relevo, topografia. E o tempo que está em todos é o que condiciona o resultado final da ação dos outros 4 fatores. Então, no tempo zero de formação, era uma rocha ou uma matéria orgânica, e com o passar do tempo, e esse tempo é um tempo geológico importante, não é tipo 5 dias, é aí milhões de anos, ele chega a um desfecho. Isso informa a maturidade do solo, né? O quão maduro ele está, se ele é um solo jovem ou maduro, se sofreu muita ação da formação do solo ou não.
tá? Se ele sofreu muito processo de intemperismo barra pedogênese, né? Certo? Então, a ideia seria essa. O tempo é o fator que delimita o espaço de tempo da ação dos outros 4 fatores. Quem falta mais? Clima. O clima, basicamente, temperatura e precipitação. Então, a depender do clima, a gente tem mais ou menos intemperismo. Se, né, altas temperaturas, a gente colocou lá cada não sei quantos graus de temperatura, dobra-se a intemperização. Tal. Mas, basicamente, o clima, quem interfere, né? O que auxilia? O clima, ele é ditado pela temperatura e pela precipitação. Quanto mais chuva, mais facilita o intemperismo químico, mais a gente tem ação de transporte de sedimento, né, pela água da chuva. Temperatura da velocidade de reação química. Pronto. Organismos são os bichinhos vivos que podem atuar no solo e que servem aí para que também interferem nessa formação, formando canais, podem gerar também, auxiliar em alterações químicas e, não esquecendo nós, o homem, né, ele também auxilia nessa formação, e às vezes de forma muito intensa, o que é ruim, tá? Então, basicamente, era para falar sobre isso. Onde se perdeu o ponto? Quando falou bobagem, né? Quando falou bobagem, eu corrigi a bobagem que falou, aí perde um pontinho por causa disso. Algumas coisinhas. Mas, ou então copiou do outro coleguinha que não era a sua resposta. Ou essas coisas. Então, basicamente é isso, e eu corrigi vocês no que eu falei lá nas correções, certo? Dúvidas sobre isso? Não? Não. Beleza. Na questão 4, tinham duas possibilidades. O que se entende por estrutura do solo. Então, estrutura do solo lá, né, é como o solo se organiza, as partículas se organizam dentro dele. E aí, eu pedi para me explicar, né, com ilustração, o que é para solo fino e o que é para solo grosso, tá? Eu vou abrir o slide, porque esse aqui eu até acho importante eu comentar, porque vocês estão fazendo uma pequena confusão e eu percebi isso também no quadro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui. No 4, vocês fizeram essa mesma confusão, então vamos falar sobre isso. O que acontece? A estrutura do solo não é solo grosso e fino, tá? A estrutura do solo é como o solo se organiza. Então, no fim, quem é a estrutura do solo? Ser granular simples, granular fofa, ser floculada, ser dispersa, tá? Então, tudo isso são tipos de estrutura. Só que a estrutura depende de algumas coisas. Por exemplo, se for o caso de estrutura de solos grossos, aí quem predomina tá aí, é a gravidade. Já solos finos são as relações das forças elétricas desbalanceadas das faces lamelares, né? Das partículas lamelares. Então, a estrutura do solo não é solos grossos e solos finos. Solos grossos e finos é textura, mas é uma forma de distribuir porque depende disso, tá? Então é bom ficar com isso bem claro, tá? Então o que acontece? Para solos grossos, a gente pode ter solos granulares simples e granular fofo. Para solos finos, por causa dessas ligações, né, entre as lamelas, o que acontece? A gente tem alguns tipos e a gente tem uma diversa infinidade de opções. Aqui eu pontuei só 2, mas tem outras, tá? Mas esses são os mais comuns. Floculada e dispersa. Na floculada, a gente tem ligação borda-face, então a gente tem uma lamela aqui e outra, uma borda de uma está ligada com a face da outra. Predominantemente, claro. E aqui na dispersa é quando uma face da lamela está ligada à outra face da lamela.
Tá? Então, por isso que usa essas duas. Então, assim, estrutura é basicamente floculada dispersa, granular simples ou granular compacta, certo? E aí dentro, claro, pode se definir por causa da questão dos solos grossos e finos. Então, primeira parte, o que é a estrutura, é o arranjo das partículas do solo dentro dele, né? Explique as estruturas dos solos finos. Então, para solos finos, slide está aqui. Para solos finos, floculada dispersa, essa é a estrutura. Ligações aqui, se predominam ligações borda-face, no disperso, face-face. Quando a pergunta foi de solos grossos, granular simples ou granular fofo. Podia descrever alguma coisa sobre isso, mas era opcional. A ideia principal é essa. Poderia ter dito só, para solos grossos tem o predomínio da ação da gravidade, por isso que é granular simples ou fofa. Só isso. Beleza? Dúvidas? Não, professor. Beleza? Muito bem. Ilustração é um desenho, né, Luiz? Ilustração é sempre o desenho. Toda vez que eu peço ilustração, é desenho. Ou fluxograma, tem que explicar isso, entendeu? Eita. Ei, o que é esse código aí, T-1T? É uma... Ai, é uma cara chorando, agora que eu entendi. Tu fez esse negócio aí de manhã? Eu fiquei olhando assim, gente, isso é uma nova expressão, porque eu aprendo aos poucos, né? Enfim, eu sou dos anos, né? Eu sou de 19, sou da geração antes de 90, então tem muita novidade agora. Recentemente que eu fui descobrir que eu não posso falar mais FDS, que não é fim de semana. Enfim, agora tem que ser finde, porque FDS parece que é um palavrão agora, então eu ainda estou aprendendo essas coisas. Mas achei interessante. Eu vou anotar esse aí, que esse aí é massa. Dúvida sobre a correção é tipo o que da correção? O que eu escrevi da correção? Isso. Tá, tu pode me perguntar pelo WhatsApp, pode perguntar agora também, não tem problema. Não, mas vamos deixar correr aí a aula, né? A Tá, correção direta. então tá bom. Beleza. Então, a questão 4 seria isso também. Aí a gente começa as questões de cálculo. Essa questão, para mim, era a mais fácil, era o ponto de graça e muita gente errou. Não entendi. Na verdade, eu sei por quê e vou dizer por quê. As coisas, erros comuns. Gente, é a forma de uma elipse. Lá nos slides está dizendo o que é arredondamento, esfericidade, circularidade e razão de aspecto. Então, todas as formulações estão aí. O que precisava pesquisar? A área da elipse e o perímetro da elipse. Realmente podia ser que não tivesse imediato ali para vocês, né? Não era uma coisa imediata. Mas no Google, área e perímetro da elipse. Primeira coisa que eu peguei, tá aí, comprimento e área. Tá? Então, era só isso aí. O que pegou para muita gente? Esse A e B daqui é a metade desse daqui. Então, muita gente errou isso. No diâmetro. Aqui é um diâmetro, o A e o B. Tá vendo? O A e o B da figurinha da prova era diâmetro. Aqui, no comprimento e nas fórmulas de área, isso é o raio. Então, tinha que cuidar disso. Muita gente errou nesse ponto, nesse quesito. Outro erro também que aconteceu muito, considerou um quadrado ou considerou uma outra forma. Só que foi bem específico, né? Considere uma forma de uma elipse. Diga, Jonatas.
Estou apresentando desde o começo. Só apareceu agora para ti? Ah, tá, tava travado. Tá, então, tá aí. O teu tá dizendo que tá inadequado, mas tu dividiu o 75 pelo 32 e deu maior do que 1 mesmo? Certinho? Tem certeza? Pois é, então tu trocou. Tu dividiu o menor pelo maior. Porque se dá menor do que 1, tá ao contrário. Entendeu? Pode ser. Pode ser que tenha sido isso o teu. Se não foi isso, aí tu revisa. Mas é o maior pelo menor, tá? Então, nesse caso aqui, 0,30 dividido por 0,10. Esse valor sempre vai ser maior do que 1. Beleza? Aí o quão maior do que 1 depende. Certo? Muito bem. Então, basicamente, nessa questão era isso. O erro comum foi esse. Aqui eu dava um A e um B, que era o diâmetro. Era só dividir eles pela metade, achar o comprimento e achar a área. Certo? Então, a partir da área e do comprimento, calculava as demais coisas. Ah, uma coisa que muita gente esqueceu: o quadrado aqui do L maior ou o quadrado do P. Também foi um erro comum de calculadora, tá? Outra coisa, aqui, ó, o L maior aqui é o comprimento, é o diâmetro. Só que na área e no perímetro que era metade, tá? Então, podia ter esses errinhos de conta. Eita, Luiz. Aí é fogo, filho. Aí é aquela ponte que está desencontrando lá no meio, né? Só errei o sinal. Jonas, bem aqui, ó. Cadê meu coisinha? Cadê o apontador? Bem aqui, ó. A área e o comprimento, que é o perímetro. Ah, tu não consegue ver? A área é πAB. Agora, o comprimento é um pouco difícil de eu te dizer. Mas, como eu estava falando, Google, perímetro da elipse. Foi o primeiro que eu olhei. Posso provar. Perímetro da elipse. Está vendo? Eu acabei de pesquisar isso. Foi o primeiro. Imagens, perímetro da elipse. Ou área da elipse. Aqui, perímetro da elipse. Comprimento. Aqui embaixo. Beleza? É a primeira formulação. Conseguiu aí ver? Porque o comprimento é ruim, porque ele tem um monte de parênteses. Tem que cuidar desses parênteses para não errar a conta, tá? O π multiplica todo mundo. O 3 multiplica só esse pedaço e menos a raiz do resto, tá? Então, é o primeirinho já diz o valor. Então, tem que cuidar só da calculadora mesmo, certo? Então, basicamente é isso. Essa questão também é só essa conta, certo? Então, A e B da questão são diâmetros, digamos assim, né, da elipse. Para comprimento e área, reduz a metade, né? Porque aqui é um A e um B, que é o raio. Nas formulações, é A e B normal, que são os lados, certo? Então, sem muito mistério. Dúvidas sobre isso? Alguém for com alguma dúvida ainda?
Só não pode errar na calculadora. Tranquilo? Então, vamos seguir. Questão 6. Comecei a chamar meus jogadores de futebol, né? Essa prova foi só de nome de jogador de futebol. O Douglas, a empresa do Douglas, foi contratada para executar um aterro para um hipermercado com largura 10 metros de 10 metros de largura, 110 metros de comprimento e 30 centímetros de espessura de pedregulho compactado até atingir a porosidade de 20%. Então, no aterro, eu tenho aí 40 vezes 110 vezes 0,30 de volume com uma porosidade de 20%. Ótimo. No depósito, onde está o pedregulho, eu tenho um teor de umidade de 6%, o peso específico dos grãos de 26,5% e a porosidade, tudo isso lá no aterro, né? no depósito, na jazida, digamos assim, 28%. O pedregulho será transportado em caminhões com capacidade de 9 metros cúbicos. Determine a quantidade de caminhões necessária para construir o aterro. Se precisar, G10, gama da água 10 também. Certo? Então, eu vou desenvolver essa questão com esses dados. Eu acho que eu peguei da Vitória. Vitória foi a gabariteira dessa prova, né? Muita gente foi ruim, mas Vitória tirou 10 na prova. Então, eu acho que eu peguei os dados dela, mas vamos desenvolvê-la. E aí, talvez eu precise que vocês me ajudem a calcular, tá? Porque eu não tenho, só se eu for olhando as respostas depois no gabarito. Porque eu só tenho com outros dados. Mas, enfim, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é pensar no depósito. Certo? No depósito, a gente tem que W, no depósito, W é 6%, gama S, 26,5 quilonewton por metro cúbico, e a porosidade é 28%. Beleza. O que a gente precisa saber no fim? A gente precisa saber o quanto de volume total de depósito a gente precisa levar para o aterro, para chegando lá compactar ele, eu chego nos dados que tem. Ambos os casos é o mesmo material. O que vai variar aí é volume de vazio, certo? Então, a única coisa que vai mudar é essa. Por isso que eu preciso saber do volume total. Então, qual o total de volume do depósito que, quando eu transportar, porque ele tem essas características, né, de porosidade, de espaço de vazio, que é maior do que a que eu tenho lá no aterro, então eu vou precisar de mais material para aterrar lá no hipermercado e aí chegar nesse volume que eu preciso, né? Porque o volume lá no aterro, deveria ter feito antes. No aterro, tá fácil, né? O volume total vai ser 40 vezes 110 vezes 0,30, certo? E isso dá 1.200 metros cúbicos. Há uma porosidade N de 20%, ok? Essa porosidade a gente consegue achar o E, né? Lembrando que N é igual a E1 mais E. Então, aqui a gente tem um E
que vale... Vou pegar aqui, né? Professora, para esses Diga. valores que tá na prova, não é 1.200 não, que vai dar o volume do terreno. 40. Ah, é porque é 100, aqui eu tô olhando 100 e não 110. Quanto que deu aí? 1.320. 1.320. 1.320, isso aí. Ué, me conta aí, Pedro. Faz a conta para mim, por favor. Para te não dizer que eu só fiquei chutando valor, né? Conta aí. Aqui é where. Aqui. Estão 6. Mas essa para calcular o N igual a... Não é a outra, não? É igual a N. O é porque eu gosto de calcular tudo bem organizado, calma. O E do aterro vai ser 0,282. Beleza, então temos todos os dados que precisaria. O gama S vai ser igual, né? O mesmo solo é a mesma coisa. Então, o gama S, 26,5 kN por metro cúbico. Isso aqui é só para a gente ter essa informação. Entender que o sólido é o mesmo de lá e de cá. O que varia é o o volume de vazios, beleza? Muito bem. Então, lá no depósito, a gente tem as características de W igual a 6%, gama S 26,5% e a porosidade 28%. Essa porosidade me tem um E de quanto? Do aterro. Falei errado aqui também, né? Na minha cola. O E para 28 é 0,389 e o E para 20 é 0,250. Diga, Jonatas. Ah, tá. Estava tentando falar isso, né? Beleza. Muito bem. Então, nós temos esse E. O que a gente precisa saber? O volume total, certo? Então, nós vamos lá. É igual a gama S sobre gama D menos 1. Ok? Então, a partir disso, a gente chega num gama D. Que vai ser... Deixa eu substituir aqui tudo certinho. O E, 0,389. Gama S, 26,5. Gama D, menos 1. Então, o gama D vai ser igual... Deixa eu olhar minha... Ai, ai. O gama D deu 19,08 quilonewton por metro cúbico. Beleza? Ai, gente, cadê vocês? Estão aqui. Certo. O que acontece? Quem é gama D? Gama D é peso dos sólidos dividido pelo volume total, certo? O volume total será esse valor que a gente quer, certo? Que é o volume total que nós vamos precisar lá no aterro.
Então, isso, 1.320. Volta uma coisa antes que vocês me matem. Volta. O gama D vai ser peso dos sólidos dividido pelo volume total, ok? A gente tem o gama D 19,8. A gente quer saber quanto vai ser esse volume que corresponde a esse gama D que a gente calculou, sendo que o PS é fixo, daqui e daqui, ok? Então, a gente precisa saber quanto é o PS, que é o mesmo em ambos, só o volume total que vai mudar, baseado no gama D. Então, o gama D a gente já tem, a gente precisa do PS para saber quanto é que é o volume, ok? Como que a gente acha isso? Pelo aterro. A gente precisa do aterro para chegar no PS, por isso que calculamos o E, ok? Então, do mesmo jeito que a gente fez aqui para o depósito, a gente faz para o aterro. Vou calcular bem aqui. Vou fazer o aterro de preto. Dúvidas. É igual a gama S sobre gama D menos 1. O E aqui é 0,250. Gama S é o mesmo, 26,5. E o gama D é o que a gente quer saber. Esse gama D, que é o gama D do aterro, tá? Ele é, deixa eu ver quanto é que ele deu, o gama D do aterro, 21,2 quilonewton por metro cúbico, ok? Então, este gama D é o que a gente quer. Na verdade, o que acontece? A gente quer esse gama D, porque tem que ter essa porosidade, esse índice de vazio, certo? Então, a gente precisa disso. Quem é o gama D? PS sobre VT. Quanto de volume eu preciso no meu aterro? Os 1.320, certo? Então, gama D do aterro é igual a PS sobre VT. O PS o VT é o volume total, que foi o que a gente calculou do aterro do hipermercado. 1.320. E o gama do aterro, que a gente quer chegar nele, 21,2. Então, o peso de sólidos que a gente precisa para ter essas características vai ser 21,2 vezes esse valor. Então, o PS é usado o mesmo gama S. Por quê? Em ambos os casos é o mesmo solo, é o mesmo pedregulho, por isso que é o mesmo gama S. Se a gente não muda o solo, o peso específico dos sólidos é igual, porque todos os sólidos são iguais. A gente só está mudando a quantidade de vazio nele. Beleza? Entendeu aí, Jonatas? Então, o PS aqui deu 2,794. Eita, 2,7984 quilonewton. Certo? Aí, o que acontece? O que acontece? Esse é a quantidade de sólido, ou seja, as partículas que eu preciso. No mínimo, eu preciso disso ser levado lá para o meu aterro, para eu compactar, diminuir o vazio do jeito que eu quero para chegar nesse gama D que vai me dar a porosidade e a umidade que tem, né, lá no aterro, ok? Então,
Para isso acontecer, eu preciso dessas partículas. Então, o que eu faço? Eu pego aqui essas partículas, que é que eu preciso, e igualo o do depósito. Para eu saber quanto de volume no depósito eu vou precisar carregar para que eu tenha as partículas necessárias lá no outro. Então, por isso aqui a gente vem... Agora eu vou vir de azul. A gente vai ter o 19,08 igual a 27984 dividido pelo volume total. Aí, eu esqueci foi de pôr aqui, né, para ficar maior. Desculpa. Beleza? Ixi, ainda tá cortando, né? Um pedacinho aqui, agora que eu tô olhando. Pronto. Então, aqui a gente tem um volume total de tanto. Peraí, deixa eu ver quanto é o volume total. O volume total do depósito será... Vou fazer aqui embaixo. Volume total será 1.466,667 metros cúbicos. Aí, o que acontece? Cada caminhão só pode levar 9 metros cúbicos. Então, quantos caminhões eu vou precisar? É só dividir aqui por 9 metros cúbicos e a gente sabe quantos caminhões precisa. Para esse caso, 162,96 caminhões. Claro que, né, não tem como a gente fazer uma parcela dessa, então arredonda para 163. Sempre vai arredondar para cima, né? Que no mínimo tu precisa de 162. Então, 162, 9 e pouco. Se tu precisasse de 162,1, tu precisava igual de 163 caminhões, porque precisa a mais, certo? Não dá para arredondar para baixo nesse caso. Dúvidas? Perguntas? Essa questão era a mais chatinha. Acho que de todas as provas, essa é a questão um pouco mais chatinha que tem. Tem que pensar um pouco mais na sequência. De todos os testes, todos os testes eu acho que era mais reflexiva. Dúvidas? Perguntas? Silêncio? Eu só tinha usado, né, de outra forma, eu já tinha calculado o volume no início. E fiz o cálculo, né? Eu calculei o volume de vazio, tirei lá do volume total do terreno. Agora eu lembrei. É porque tu fez pelo volume e não pelo peso. Tem várias formas de chegar na mesma resposta. Na verdade, eu esqueci de falar isso mesmo. Tu fez pelo vazio, né? Pelo volume de vazios, somando o volume de sólidos. Isso. Para chegar no total. Uhum. Também pode ser. É outra forma de fazer, não tem problema não. É porque essa foi a forma que eu fiz. Mas não tem muita... Cada um pode fazer chegar também na mesma resposta. Certo? Mas a tua estava certa, Pedro? Tava sim, professor. Tava, né? Ah, tá. Tava. Beleza. Qual foi a que tu errou? Eu acho que eu deixei duas sem fazer, as duas últimas por causa do tempo. Ah, tá. Certo. Beleza? Podemos ir para a próxima, então, para outra? As outras duas, então, Pedro, tu vai se chatear, porque são as duas mais fáceis, né? As outras são mais fáceis do que essa. Posso pagar aí? Beleza. Vamos lá.
Vamos para 7. Então, agora, dessa vez, é o Neymar e o Gabriel Jesus. Olha lá. O Neymar, além de muitas coisas, né? Ele é proprietário de um areal e ele vende areia por volume. Gabriel Jesus comprou um lote com 6 metros cúbicos de areia, tá? Esses 6 metros cúbicos pesavam 95 quilonewtons. Contudo, na data da compra, a areia apresentava um teor de umidade de 15. Sabendo que o peso específico dos sólidos dessa areia é igual a 27,7, vamos responder. Primeiro, qual o peso de partículas de areia adquirido pelo Gabriel Jesus? Então, agora o que a gente quer saber? A gente sabe que o peso total ali deu 95. Só que o que a gente quer saber é o peso só de sólidos, né? Então, a primeira coisa, essa questão A, eu quero saber o peso de sólidos, ok? Ah, esqueci de anotar em cima. Eu gosto de anotar todas as informações aqui. Eita, deixa eu puxar. Então, a gente tem que o volume total foi 6 metros cúbicos. O peso total foi igual a 95 quilonewtons. A umidade foi 15%. E o gama S era 26,7 quilonewton por metro cúbico. Beleza? Só isso. Muito bem. Então, aqui, na primeira questão, queremos saber o peso dos sólidos. Certo? Como que a gente faz isso? Gama vai ser peso total dividido pelo volume total. Alguém estava falando? Desculpa que eu cortei. Ou não? Então, o gama vai ser 95 dividido por 6. Beleza? E o que que acontece? Quanto que deu? 95 dividido por 6. 15,83 quilonewton por metro cúbico. Ok? O que que acontece aqui? A gente pode ter um gama D, né? O gama D é o gama dividido por 1 mais W. Então, gama D vai ser 15,83 dividido por 1 mais 0,15. Então, isso dividido por 1 mais 0,15 dá 13, deixa eu ver se está certo. Tá certo. 13,768. Ok? Muito bem. Aí, o que que acontece? Olha que coisa bem, bem sacana. Eu posso usar pelo gama D, peso sólidos dividido pelo volume total. Então, multiplica isso por 6 e acha o peso dos sólidos. Ou ainda, toda essa conta pode se resumir mais ainda. Por quê? Quem é W? Peso
da água dividido pelo peso dos sólidos, certo? O peso da água vai ser peso total menos peso dos sólidos, pelo peso dos sólidos. Se eu tenho que o peso total é 95, a minha umidade é 0,15, eu já consigo encontrar aqui direto o peso de sólidos. Beleza? Então, são duas formas de fazer. Pode fazer por aqui ou por aqui. No fim, o peso de sólidos é 82,609 quilonewtons. Ok? Ixi, já estou fugindo. Quilonewtons. Dúvidas até aqui? Não. Beleza. Questão B. Na B, qual volume do lote comprado corresponde a partículas de areia? Então, quanto é o VS? Né? O B é quanto é o VS. Bom, se eu tenho PS, eu tenho WS, eu tenho VS, né? WS é igual a PS dividido por VS. Então, eu tenho aqui 26,7 igual a 82,609 dividido pelo VS. Então, VS vai ser igual a 82,609 dividido por 26,7. Então, o volume de areia é 0,9 metros cúbicos. Ok? Tranquilo? Tranquilo, né? Sim, professor. Aí aquele pergunta, qual o índice de vazios do lote adquirido pelo cliente do Neymar? Então, quanto que é o índice de vazios? Vixe Maria, vou apagar um pedaço aqui. Deixa aqui a partir de cima. Então, a C quer saber o E. O E é quem? Volume de vazios por volume de sólidos, certo? A gente tem o volume de sólidos, falta o volume de vazios. Só que a gente pode fazer por um caminho mais fácil, né? Como é que a gente pode fazer? A gente não tinha o gama D aqui calculado? Cadê o meu gama D, meu Deus? Gama D deu 13,768, né? Foi isso? Foi, né? A gente tem que o E é igual a gama S sobre gama D menos 1, certo? Então, a gente tem o gama S, tem o gama D e acho o E. Então, o E vai ser 27, ou 26,7 dividido por 13,768 menos 1. Então, o E deu 1,909. Beleza? Dúvidas até agora? E aí, Não, por último, o C, que é a saturação. Aí, a saturação é aquela formulaçãozinha nojenta, né? Que eu toda vez estou esquecendo. Diga, Jonatas. Só vou pegar a formulação aqui que eu sempre esqueço, tá? Peraí.
ver quem está falando. Não subtrai 1? Do tá aqui, menos 1. É menos, é porque está enxergando mais? Menos. Aí, o grau de saturação, W, gama S, é gama da água. Então, W, 0,15, 26,7, é 1,909 e o gama da água, 10. Pronto. Esse S deu 42%. Dúvidas? Não. Não. Bem tranquila nessa questão. Sim, Ela foi bem... só é conversada. Vinte e 26,7 dividido por 13,768. Ah, então será que eu anotei errado? O E? Bora ver. Ou o gama D. Deixa eu ver se o gama D eu corrigi. Vinte e 26,7 dividido por 13,768, menos 1. 26,7 dividido por 13,768, menos 1. Oxi. Tem razão. Ai, eu tô olhando de cima. É porque não posso abrir, né? Vou dar só um spoiler. É porque, agora eu entendi o que tu tá falando, Jonatas, tá certo. É porque eu tô olhando, como eu peguei o da Vitória, aí eu tô olhando o gabarito, né? Aí por isso que só que eu olhei o da Vitória errada. Aí agora que eu tô vendo. É isso mesmo. 0, 0,939 e aqui 0,939 e 42%. Aí o 42 está certo. Beleza? Tens razão. Certinho aí, Jonatas? Beleza. Então vamos para a última, né? A última questão era da curva granulométrica. Aí o que perde nela? É só uma curva, tinham 3 tipos de curva diferentes, tá? E aí, basicamente, vocês tinham que, determinar o diâmetro efetivo dos grãos, D10. 2, diâmetro médio dos grãos, D50. Coeficiente de uniformidade, CU, que vai ser CU D60 sobre D10. O CC,
D30 ao quadrado dividido por D60 sobre D10. Classificar quanto à curvatura e graduação, né, sobre uniformidade e curvatura, então dizer as duas classificações. E, por fim, a porcentagem que passa nas peneiras, 200, 10 e 40. Então, o trabalho daqui era saber quanto que era a abertura de cada uma dessas peneiras, né? O resto é muito de cara pela curva, tá? Então, só para vocês anotarem, peraí que eu vou colocar. Mas também era bem tranquilo, tá lá nos slides, ou era só jogar no Google. Eu mesmo, para resolver, não consultei meu slide. Joguei no Google, abertura das peneiras. Aí ele já mostra todas as malhas. Olhava 200, a 10 e a 40. Beleza? Peraí. A peneira 200, ela tem 0,074. A peneira 10 tem 2,00, isso tudo milímetros. E a peneira 40, é 40? É 40. 0,42 milímetros. É porque ela está no meio, né, dessas duas. Certo? Peguei aqui uma curva aleatória. Vamos ver quem vai dar sorte, né, de eu estar olhando ela. E aí vamos calcular tudo isso para essa curva aleatória. Vou jogar para cá para não esquecer o que é as coisas que pede. Então vamos lá. Primeira coisa. Diâmetro efetivo. Diâmetro efetivo é o D10. Beleza, Jonatas, valeu. É que eu atrasei, né, o começo. D10, bateu aqui, já deu o valor direto, né? Tá aqui pelo meio. Então, esse D10, o que é ok? 0,010 a 0,020. Não podia ser fora disso. E como ele está bem no meio, então seria aí 14 ou 15. Beleza? A letra B é o D50. O D50 tá aqui, rebateu. Opa, nossa senhora, horrível. Bati para cá. Então, aqui tem 10, 20, 30. Então, ele está aí entre 30 e 40. Então, aí, 32, 0,032, 35, mais ou menos nesse caminho. Não podia ser uma coisa fora desse valor, tá? Mas eu considerei desse jeito, assim, uma margenzinha de variação. O CU, basicamente, o CU é fazer a conta, né? O CU vai ser D60 sobre D10 e o CC vai ser D30 ao quadrado D60 vezes D10. Beleza? Esses valores de D60, o D10 a gente já achou, o D30 e o D60 a gente acha aqui também. Então, D60, vim para cá, rebati para cá. É um valor bem fechado, né? Esse aqui. 0,D60 é 0,04. Certo? E o D30, ou o D10, a gente já achou 0,014. Certo? Então, eu cheguei num CU de 2, alguma coisa. O D30, é só olhar aqui. D30, bateu aqui e descer.
Então, ele está entre 20 e 30, bem no comecinho. Então, 21, 22, tá? Então, D30, 0,021 ao quadrado. O D60 a gente já tinha achado. E o D10 também. Isso aí deu aproximadamente 0,787. O meu. Considerei vários valores. Não vai bater exatamente esse valor. Então, cada um chegou num valor, né? Claro. E aí eu fui considerando. Então, é só se os erros aqui é que não, quem não fez, ou então errou, tipo, saiu muito da escala, entendeu? Tipo assim, era para ser aqui no meio, e aí colocou, sei lá, aqui era 20, 21. Aí me colocou 30, 31. Tá entendendo? Então, isso aí não faz sentido. Mas, dentro dessa margem, eu considerei tudo, certo? Na letra E, basicamente, na letra E, a gente tinha que classificar. Então, o que acontece? Quanto a graduação, bem graduado ou mal graduado, ele tinha que estar com CC entre 1 e 3. Se está entre 1 e 3, bem graduado. O CC deu 0, alguma coisa, então mal graduado. O CU, se ele dá abaixo de 5, ele é uniforme. Se ele dá de 5 a 15, ele tem média uniformidade e maior que 15, não uniforme. Ele deu 2, então ele é uniforme ou muito uniforme. Também teve gente que usou muito uniforme, né? Beleza? Então, sem muito mistério. Basicamente, tinha que olhar o que você calculou e classificar a partir do que você calculou. Porque teve gente que calculou uma coisa e aí respondeu a classificação com outra. Não faz sentido. Então, aí eu comentei. Ó, se o teu CU deu tanto, não tem como ser tal. Tá bom? Então, isso aí eu pontuei nas correções, nos feedbacks. E a F, que também eu vi que muita gente não acertou, então eu vou fazer aqui com vocês ela bem com calma também, para a gente terminar. É o seguinte. Ai, ai, ai. Pronto. A gente tinha que achar as porcentagens que passam para as peneiras específicas, com as aberturas que a gente já deu. Então, primeira é a 200, 0,074. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 4. Tem que estar por aqui, beleza? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por aqui. Então, bati aqui e puxei para cá, para o lado. Então, ele está ali acima do 95%. Então, se tu me colocou 96, 97, 98, 99, ok. Então, esse é o valor. Porcentagem da peneira 200, 96 ou 97 ou 98. Beleza? Aí, a segunda é a peneira 10. A peneira 10 tem 2 milímetros. Então, aqui, ó, 2, aqui 1 milímetro, 2 milímetros. Está aqui. Como ele está aqui, esse ponto é o quê? 100%. Então, porcentagem que passa na peneira 2 milímetros, 100%, que é a peneira 10. E a peneira 40, professora? A peneira 40 é 0,04. Então, aqui é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então, ela está por aqui, 42. Também está no 100%. Então, nesse caso, porcentagem que passa na peneira 40, 100% também. Luiz, qual é a tua... Ah, tá. Tu diz dessas peneiras? Ah, tá. Das porcentagens, então, né? É a porcentagem mesmo. Só dessa porcentagem. Beleza, vamos lá. O que acontece? Deixa eu puxar de volta, que eu estou só olhando aqui. Cada peneira tem uma abertura específica, isso é norma, tá? Isso também está lá no vídeo de peneiras. O que acontece? Cada uma tem a sua abertura. E aí eu coloquei aqui para vocês quanto que era a abertura de cada uma.
Aí o que a gente faz? A gente acha esses milímetros nessa escala de milímetro, tá? Então, deixa eu reduzir aqui, que esse valor tá tudo grande mesmo, então dá para enxergar bem. Vou colocar para cá. Então, ó, a peneira 200 é 0,074. Então, vamos pegar aqui o 0,074, que é 0,01. Então, a gente anda, ó, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07. Como ela é 7,4, ela está ali pelo meio. Então, pensando por aqui pelo meio, a gente bate na curva e quer saber a porcentagem. Então, rebate para cá, para a horizontal. Esse valor aqui está 95 para cima, né? Então, 96, 97, tá ok o valor. Esse é o valor de porcentagem da peneira 200, que passa na peneira 200. Porque aqui, ó, porcentagem que passa. Beleza? Se aqui tivesse escrito porcentagem retida, aí tinha que fazer 100 menos o 96, por exemplo. Tá? Aí, a outra peneira é a peneira 10. A peneira 10 tem 2 milímetros. Então, a gente olha a mesma coisa. Ó. Aqui a escala tá 0,1, 1. Então, aqui 1 milímetro. 1, 2 milímetros. Então, é nesse valor aqui. Como ele está aqui em cima, colado, ele é 100%. Então, a porcentagem que passa na peneira 10, 100%. E a mesma coisa vale para a peneira 40. A peneira 40, a abertura... Cadê? A peneira 40, a abertura é 0,42. Então, a gente olha aqui na escala, que é 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Então, vai estar aqui pelo meio, do 0,4 e 0,5. Ele também está 100%. Então, por isso que está aqui em cima. Professora, e se tivesse aqui embaixo? Rebatesse aqui embaixo. Se for aqui embaixo, vai ser 0. A porcentagem, né? Porque corresponde à marca aqui de 0 na horizontal, na porcentagem. Entendeu aí, Luiz? Dúvida, gente? Perguntas? Professora, eu estava vendo aqui, eu não consegui encontrar minha primeira prova. Teria como passar de novo o link dela? Sua primeira O prova. primeiro teste. O primeiro teste. Ah, tá. Primeiro teste. Faz o seguinte, manda um WhatsApp escrito assim, professora, me passa o teste 1, porque eu vou te mandar pelo WhatsApp. Beleza. Mais rápido, tá bom? Que aí Tá eu bom, vou... agora eu vou começar a olhar todo mundo e reviso isso. Certo? Terminamos, então, 14 e 12. E detalhe, que eu debati bastante coisa. É porque a prova é no laço. Não dá para você consultar ninguém, não dá para esperar ninguém fazer, é tu e tu, entendeu? Esse é o negócio. Se debater muito, perde o time. É intencional isso aí, realmente. É para evitar um pouco de copiação, que eu já estava chateada com tanto de cópia que eu estava lendo. Certo? Bom, ficamos para acho que 11 horas amanhã, né? O teste 3, quem quiser. Agora eu vou começar a responder os WhatsApp, tá? Não sei se vou dar conta de responder tudo, porque tem um monte agora, que eu já olhei ali, uma fila. Mas vou começar a responder aos poucos. E aí, qualquer coisa, pode mandar o WhatsApp. O Matheus estava pedindo. Matheus? É Matheus. Tá perguntando, pode mandar pelo WhatsApp dúvidas sobre alguma coisa da correção. Certo? Alguma dúvida? Pergunta? Tudo certo? Depois que a prova passa, que a professora corrige, fica fácil, né? Assim, agora na hora daquele nervosismo, o negócio aperta. Mas a gente tem que aprender a trabalhar sob pressão. Certo? Nenhum comentário a mais, o silêncio está absoluto, então eu liberarei vocês. Beleza? Qualquer coisa, só chamar.